Gabriela acordou no dia seguinte, com o som das ondas ainda ressoando em sua mente. O sol brilhava forte, e as pessoas estavam nas ruas, comemorando o ano novo, como se nada de anormal tivesse acontecido. Mas ela sabia que a noite anterior não fora um simples pesadelo. O envelope com a foto ainda estava sobre a mesa de café, o bilhete queimando em sua mente. O próximo Réveillon será o seu último. Aquelas palavras ecoavam em sua cabeça como um pesadelo sem fim. Ela tentou ignorar o frio que subia por sua espinha e se forçou a sair de casa. Ela precisava falar com alguém, descobrir mais sobre o que havia acontecido naquela noite. O homem, as figuras no mar, e a sensação de que, ao cruzar aquele limiar, ela havia feito algo irreversível. Gabriela caminhou pela orla de Copacabana, o cenário familiar agora parecendo estranho e ameaçador. Ela sabia que não podia confiar em sua própria mente, mas não podia ignorar o que havia visto. A praia estava cheia de turistas e moradores, todos parecendo tão alheios ao terror que havia se desenrolado na virada do ano. Ela sentiu como se estivesse presa em uma realidade paralela. Foi então que ela avistou uma figura familiar, Ricardo, seu amigo de infância e antigo colega de faculdade. Ele estava sentado em um banco, com um café na mão, olhando fixamente para o mar. Gabriela se aproximou, mas hesitou. Ele parecia distante, como se estivesse em outro mundo. Ricardo, ela chamou, sua voz baixa e trêmula. Ele virou-se lentamente, e seu olhar não tinha a mesma familiaridade. Havia algo profundamente perturbador em sua expressão. Gabriela, você está bem? A voz dele parecia distante, como se não estivesse falando diretamente para ela. Ele se levantou, mas não parecia se importar muito com a situação ao redor. Ricardo, você também viu o que aconteceu? Gabriela questionou, a ansiedade começando a tomar conta dela. Mas antes que ele pudesse responder, algo mudou no ar. Uma sombra repentina cruzou o céu, obscurecendo o sol. As pessoas ao redor começaram a olhar para cima, e o som das ondas parecia se distorcer. Gabriela olhou para o céu e viu uma formação de nuvens que se assemelhava a uma enorme mão, como se estivesse prestes a engolfar o mundo. Ela sentiu o sangue gelar. Não deixe de se inscrever no canal Vozes e Contos para continuar acompanhando essa história macabra. Você não vai querer perder o que vem por aí. Ricardo olhou para o céu com uma expressão vazia, como se estivesse vendo algo que ela não podia compreender. Foi então que ele falou: eu sabia que algo assim ia acontecer. Não podia ter sido apenas coincidência. Eles estão voltando. Gabriela, você não entende. O que aconteceu naquela noite não foi um acaso. Você foi marcada. Nós fomos todos marcados. Gabriela deu um passo para trás, seus olhos se arregalaram. Aquelas palavras eram mais do que ela podia suportar. Ela o conhecia desde a infância, e sabia que Ricardo não era de brincar com esse tipo de coisa. Ele não era supersticioso, não acreditava em histórias de fantasmas ou entidades sobrenaturais. O que você está dizendo? Ela perguntou, a voz agora falhando. Ele olhou ao redor, se certificando de que ninguém estava ouvindo, e então sussurrou. Tudo começou no passado. As figuras no mar não são apenas entidades do além. Eles são antigos, mais antigos do que a própria cidade de Rio de Janeiro. Eles estiveram em Copacabana antes, muitos anos atrás, e a cada virada de ano, eles tentam voltar. Mas alguém os impede. E agora, você é a chave para que eles cruzem para nosso mundo. Gabriela sentiu o chão se mover sob seus pés. Era como se o peso do que ele estava dizendo fosse demais para suportar. Ela olhou para o mar, sentindo uma presença ameaçadora vindo das águas. O vento ficou mais forte, e as pessoas ao redor começaram a se afastar, como se algo tivesse os afastado sem explicação. Você precisa fugir, disse Ricardo. Eles estão se aproximando, e quando os fogos explodirem no próximo Réveillon, o portal será aberto completamente. Eles estarão livres. Se você está acompanhando até aqui, inscreva-se no canal Vozes e Contos e ative o sininho. O que está por vir é mais sombrio do que você imagina. Gabriela não sabia mais em quem confiar. Ela olhou para o rosto de Ricardo, mas havia algo errado. Algo que ela não conseguia entender. De repente, ele se afastou, indo em direção ao mar, sem se voltar para olhar para ela. Gabriela tentou chamá-lo, mas ele estava distante, e sua voz não parecia alcançar a sua realidade. Ela correu até o mar, onde ele havia desaparecido, mas ao chegar à beira, viu algo que a fez paralisar de medo. O horizonte estava se tornando distorcido. As águas do mar estavam agora mais escuras,
e as figuras fantasmagóricas começaram a emergir da água. Elas estavam mais próximas do que nunca. Aterrorizada, Gabriela recuou, mas uma força invisível parecia a puxar de volta. Ela estava presa naquele pesadelo. Você não pode escapar. A voz do homem de terno preto ecoou na sua mente. Ele apareceu novamente, flutuando sobre as águas, com um sorriso maligno. Ele se aproximou lentamente de Gabriela, dizendo: eles já vieram antes, e agora, com você, a missão está quase concluída. O véu se rasgará, e o mundo não será mais o mesmo. Gabriela tentou lutar contra a sensação de impotência, mas algo dentro dela sabia que o pior ainda estava por vir. O que ela tinha feito naquela noite, ao cruzar a linha entre o real e o sobrenatural, a havia marcado para sempre. E agora, não havia mais volta. Antes que o mar pudesse engolfá-la, um som estridente cortou o ar. A terra tremeu, e uma luz intensa cegou Gabriela. Ela sentiu seu corpo sendo arrastado para a água, mas no último segundo, uma sombra grande se materializou diante dela. O que você fez? A sombra perguntou com voz grave, e Gabriela, com os olhos cheios de lágrimas e medo, não sabia mais se estava acordada ou se estava mergulhando em um pesadelo sem fim. A última coisa que ela viu foi uma onda gigante se formando, uma onda que parecia engolir não apenas a praia, mas todo o Rio de Janeiro, antes que tudo ficasse escuro. Se você achou essa história aterrorizante, inscreva-se no canal Vozes e Contos para não perder a continuação. O Réveillon ainda não acabou, e o que vem a seguir pode ser ainda mais assustador.